Bom dia a todos, bom dia aos nossos participantes, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês e nessa live, nesse momento importante do Brasil e do mundo. Meu nome é Marcos Reis, eu sou advogado, sou CEO da Reis Advogados, e o meu amigo Marcelo Prado, que eu agradeço desde já a oportunidade, me deu esse encargo de juntar um time, né? E olha, acho que nós conseguimos juntar aqui uma seleção para falar sobre segurança jurídica nesse momento onde todos estão em casa se sentindo inseguros. O que é que vai ser do Brasil? O que é que vai ser do meu negócio? O que é que vai ser do agronegócio, que é um setor que permeia toda a nossa a base da nossa economia. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente ao meu amigo Marcelo, ao M. Prado, ao Luiz Fernando, Vandinho, Luciana, Ronaldo, o João Paulo, a todos aí da M. Prado, que essa empresa gigante de consultoria em agronegócio que tanto nos orgulha. Tá? Um forte abraço, eu tenho acompanhado as lives, muito sucesso, altíssimo nível, e essa aqui não vai ser diferente, viu, Marcelo? Bom, eu gostaria também de agradecer aos participantes da nossa live, tá? Agradeço a presença do Alessandro Reis, CEO da CJ Selecta, amigo antigo, trabalhou aí na Cargill, é economista, cuida de toda a parte de agronegócio, né, Alessandro? Da CJ, lá nós temos o que? Fertilizantes. Vamos ver o que você conhece lá, Alessandro. Tá bom, bom dia a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado ao M. Prado aí por estar proporcionando nesse momento, né? A gente está reaprendendo como é que se faz reuniões e encontros de negócio e distribuir conhecimento. Um abraço aí ao Fábio, ao Sérgio Zimmer da Charrua, ao Stefan, ao Gustavo Galassi, e também agradecer a M. Prado. A CJ é uma empresa sul-coreana, né? A CJ Selecta tem 35 anos, 36 anos aproximadamente, e é um grupo global, asiático, que está no Brasil há pouco mais de 8 anos, e adquiriu a Selecta no próximo mês de agosto, há 3 anos. Né? É uma empresa voltada no nosso segmento para ingredientes especiais e produtos de nicho de mercado que estejam fundamentados no agronegócio ou no mercado de ingredientes e alimentos, dentre eles proteínas especiais, óleo, lecitina, a cadeia de soja como um todo, fertilizantes, sementes não convencionais, mas é a empresa mais nova do grupo no Brasil, dentre outras 4, com uma fábrica em Araguari, Piracicaba e escritórios de negócios em São Paulo. Mas é uma grande empresa e que já está aqui em Minas, Goiás e Mato Grosso há muitos anos. Mas, de qualquer forma, sempre aprendendo e sempre buscando expandir e, nos momentos de crise, tentando enxergar o que tem depois da próxima curva para a gente poder não ser prejudicado e sair, de alguma forma, com aprendizado e crescimento. Obrigado, Alessandro. Nós temos aqui também o Gustavo Galassi, produtor rural, presidente do nosso fortíssimo Sindicato Rural de Uberlândia. Hoje vem nos trazer um pouco da visão do produtor rural, suas inseguranças diante do Covid-19. Gustavo, muito obrigado. Como é que está o nosso sindicato, Gustavo? Como é que está você? Bom dia, Marcos. Bom dia, Alessandro, Sérgio, Fabinho, Stefan, Vitor. É um prazer estar falando com vocês. No momento, eu estou presidente, né, Marcos, do sindicato. E nosso sindicato ele tem uma característica de estar numa região que ele não é de uma monocultura. Uberlândia e a região inteira agregam várias culturas, então, com essa pandemia toda, a gente tem setores do agro que sofrem muito mais do que outros setores. Então, a gente tem vivido e convivido com muitas diferenças em relação a isso. É um ensinamento que a gente tem aprendido. Ontem nós fizemos o primeiro leilão virtual da história do nosso sindicato. Foi um sucesso, a gente estava preocupado porque nunca tinha feito isso. A gente já estava preparando uma plataforma digital desde o ano passado para tentar
começar a modificar um pouco o nosso sistema. E queria te agradecer ao Marcelo, que eu vim aqui hoje para aprender, viu, Marcos? Então, eu estou aqui como aluno de tanto professor que está aí hoje. Viu? Obrigado e me coloco à disposição de vocês. Você é professor também, Gustavo. Você é fera, você é muito respeitado, viu? Fábio Pega, meu amigo. Fábio é químico, empresário, industrial, dona da nossa... devia mudar o nome de Start Química para Star, porque está brilhando demais, Fábio. A Star Química, né? Start Química, essa grande fábrica aí, juntamente com o Marcos, meu amigo, irmão do Fábio, né? Vem dando exemplo de colaboração empresarial e social, e é orgulho da nossa região, principalmente com o nosso álcool Acept Gel, que está ajudando a matar o Covid-19 e levar segurança para a nossa população. O currículo do Fábio vai muito além disso aí, né? Mas como é que está a nossa Start, Fábio? Como é que está você? O Fábio vai colaborar bastante hoje com uma visão. O Fábio sabe das coisas, sabe o que está acontecendo em todos os meandros por aí, né, Fábio? Microfone, Fábio, microfone. Libera o microfone. Bom dia a todos, Marcão, aos companheiros. Na realidade, eu queria saber metade do que você falou que eu estou sabendo aí, viu? Nós estamos entrando numa era totalmente desconhecida para todos, onde nada será como antes. Nós operamos nosso grupo em várias áreas, né? Na área de sementes, na área de aditivos para adubo, na área de plástico, na área de cosmético, na área de limpeza. E nesse instante nós estamos com muita evidência por causa de álcool. Realmente, é um tsunami, essa onda que aconteceu aí, como nunca antes visto na história. Eu fico surpreso com o que está acontecendo, o tanto que nós somos despreparados. Quando eu falo nós, eu não me refiro ao Brasil, não, me refiro ao mundo, porque o que aconteceu é um desabastecimento generalizado no mundo. Então, nós vamos estar falando um pouquinho disso aí ao longo da nossa conversa, mas é um prazer estar com vocês aqui. Valeu, Fabião. Nós temos também aqui a presença do ilustre amigo Stéphane Frappart. O Stéphane é francês, ele é ex-presidente mundial da multinacional russa Sodurgestivo, atualmente trabalha e atua no conselho de diversas empresas europeias, atual proprietário da Blue TV, uma empresa de canal de satélite, e ele nos deu a honra de dar o start e de sediar a Blue TV em Uberlândia para todo o Brasil. O Stéphane, com certeza, admiro muito a visão do Stéphane, que ele vai do micro ao macro muito rapidamente, Stéphane. Por favor, não deixe de fazer as suas colocações com relação ao que você acha, o que você está achando disso, com relação aí aos Estados Unidos, à Europa, a sua visão de mundo disso, viu? Muito obrigado por sua presença, Stéphane. Obrigado pela gentileza, Marcos. Agora preciso no nível que eu estou esperando. Obrigado, Marcelo, por convidar. Bom dia para todo mundo, Gustavo, Alessandro, Sérgio, grande Fábio. Espero que todo mundo está bem, que todas as suas famílias estão bem também. Eu tenho a chance agora de ter mais um observador que um ator da vida econômica, ainda há alguns meses antes até o lançamento da Blue TV. Então, é uma situação extraordinária, acho que todo mundo sabe disso, eu não vou repetir. Eu gosto do otimismo do Fábio, que acha que tudo será diferente depois, mas eu não sei se o imobilismo a lentidão, a massa da vida econômica, da vida social no mundo inteiro vai permitir de mudar muitas coisas. Acho que passamos já para muitos alertas no passado. Todo mundo se lembra do H1N1, do SARS, da febre porcina, não sei se foi aqui no Brasil, da vaca louca. Enfim, mas que muda? Muda para alguns meses, para alguns anos.
Então, isso é meu ponto de vista, que eu sou menos otimista que você, Fábio. Então, espero que você vai falar mais sobre isso, Stefano. Quero ouvir, hein? Tá? Nós temos também a presença do Sérgio Zimmermann. Sérgio é advogado e sócio proprietário do Grupo Charrua. O grupo trabalha, tem vários nomes, tem várias empresas. Sérgio, eu prefiro que você faça uma breve apresentação do Grupo Charrua aí, tá? Sérgio é empresário, muito obrigado por estar presente conosco, Sérgio. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Corrigindo primeiro, sou agrônomo, não advogado. Desculpa. Na verdade, não sei por que até estou num ambiente desse tão seleto aqui, mas o Marcelo é um grande amigo nosso e acaba sempre tentando fazer com que a gente participe de eventos que tem muitas pessoas muito melhores que podem agregar muito mais informação. Então, assim, muito obrigado aos colegas, o Alessandro, o Fábio, o Marcos, o Gustavo, o Stefano, todos. Alguns conheço já há mais tempo, o Alessandro, outros escuto falar, mas eu sei que é um grande desafio. Nós estamos numa época que é transformadora, que faz com que a gente tenha que tomar decisões rápidas e muitas vezes com pouca chance de errar. Então, a gente vê que o agro teve uma capacidade muito robusta de fazer muitas mudanças rápidas. Por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas acham que o agro ainda é meio padrão Jeca Tatu e não é mais. O agro, muitas empresas conseguiram se transformar muito rápido e fazer muitas coisas acontecer nesse período de quarentena. Então, eu vejo que nós vamos ter mudanças que vão ser duradouras, mudanças que às vezes não vão ser tão duradouras, mas nós temos um grande gap aí que, na verdade, nós temos timoneiros aí que muitas vezes não são tão preparados quanto a gente gostaria, né? Se todos tivessem uma visão mais clara e objetiva, que muitas vezes a gente tem na iniciativa privada para tomar decisões pela população, a gente teria muito menos sofrimento e muito menos dificuldades enfrentadas que a gente vê hoje. E não é só no Brasil, a gente vê essa instabilidade política no Brasil, mas em vários outros países, com muita dificuldade de enfrentar essa pandemia por falta de conhecimento e capacitação dos governos. Mas vamos lá, estou à disposição e vamos tentar ajudar o máximo possível. Nós participamos, nós somos aqui da região do entorno de Brasília, começamos com uma empresa chamada Charrua, a gente tem distribuição de insumos agrícolas, é distribuidor da BASF, somos distribuidores de Morgan, de FMC, de várias empresas aqui do ramo de defensivos. Então, temos loja aqui na região do entorno de Brasília, em Unai, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Silvânia, Padre Bernardo, Buriti. E a gente produz também aqui na região, produz soja, milho, feijão, temos áreas irrigadas aí, a gente também é sofredor nessa área. E também é um grande desafio, porque uma coisa é você segurar um pouco o trabalho nas áreas comerciais e fazer um trabalho mais home office e tal, mas na fazenda não tem home office, não tem trator que anda sozinho, não tem coletadeira que anda sozinha. Então, nós tivemos que fazer em plena colheita, foi um grande desafio fazer isso andar. Agora já está um pouco mais calmo, mas são operações robustas de agro, que são muito difíceis de você simplesmente dizer assim, a partir de hoje fica todo mundo em casa, né? A soja está no campo, o feijão está no campo, o milho está no campo, e isso precisa ser trabalhado, cuidado, amparado e precisa fazer funcionar. Então, esse é um grande desafio que o agro, pelo menos na nossa região, continuou entregando resultados e trabalhando com o máximo de cuidado possível, mas tivemos que continuar tocando. Muito bom, obrigado. O Sérgio, que também é produtor rural, né, vai colaborar bastante aqui conosco. Pois bem, pessoal, eu advogo, estudo direito desde sempre. O nosso tema aqui hoje é segurança jurídica. Mas o que é segurança jurídica? Segurança jurídica é um princípio. O artigo 5º, 36 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Por que isso consta na Constituição? Para dar segurança jurídica à nossa sociedade.
O objetivo do legislador constitucional foi criar um cenário de segurança pelo princípio da não retroatividade das leis. Por isso que falou em direito adquirido, que é o quê? Aquele que se incorporou ao patrimônio, à personalidade do seu titular, tá? Ao ato jurídico perfeito. Detalhe, é o ato que, ao tempo da sua ocorrência, preenche todos os requisitos exigidos em lei, tá? E a coisa julgada, a decisão irrecorrível, né? Veja bem, juntando esses três, nós concluímos que o legislador ele sempre ele busca trazer uma estabilidade social, ele busca trazer uma condição à sociedade de se programar, de ter a certeza de que aqui a coisa funciona assim, eu tenho tranquilidade para tocar os meus negócios. Isso é a segurança jurídica. Nós devemos lembrar que o Brasil é um país democrático que se sustenta em 3 pilares, tá? O executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, são poderes independentes. Então, o judiciário ele é o responsável pela manutenção da segurança jurídica no país. Tá? A segurança jurídica, então, ele é um princípio. Tá? É conhecido no direito também como o princípio da confiança. Tá? E eu gostaria de chamar cada um dos nossos debatedores em cima disso, dessa palavra, confiança. O que vocês trazem por confiança? Será que o nosso país gera confiabilidade? Será que em cada um dos nossos negócios nós temos segurança suficiente, confiança suficiente nos poderes, nas leis, no próprio judiciário para seguir adiante? Pois bem, a Lei 9.784 de 99, ela regula o processo administrativo na administração pública federal e é também um pilar desse princípio da segurança jurídica. O que o artigo 2º, parágrafo único, inciso 36 dessa lei diz? A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. No 36, ele diz o seguinte: a interpretação da norma administrativa deve ser feita de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Ou seja, gente, o que passou tem que permanecer como está. Por quê? Porque nós não podemos ter a insegurança de falar, bom, eu vou tocar meus negócios daqui para frente nesse formato, porque a lei até hoje, porque amanhã pode sair uma nova lei, né? Mas se sair uma nova lei, ela vai me prejudicar? Não. Então, esse princípio do direito administrativo, esse princípio da administração federal, vem para corroborar e ele deixa clara a necessidade de segurança jurídica em todos os seus atos. Pois bem, eu estou aqui como mediador, eu deixo a minha introdução por aqui, e eu queria, Alessandro, que você, se for possível, nos passasse um pouquinho da tua visão de como é que você está encarando tudo isso, de como é que a empresa, como é que as multinacionais, como a CJ, como o Alessandro, CEO executivo, está encarando esse momento e está levando os negócios da CJ. Alessandro, por favor. Bom, Marcão, no momento que você estava fazendo a introdução, o Sérgio falou que ele é agrônomo, não é advogado. Eu fiquei pensando como eu deveria ter feito direito, né? Porque talvez teria mais facilidade para entender isso. Mas, antes de começar a live, eu tive o cuidado de conversar pedir a opinião dos nossos advogados, da nossa equipe. E é bom que fique claro, né? Eu estou aqui representando uma equipe muito grande, né? Um grupo muito grande, uma empresa muito grande.
de funcionários muito apaixonados pelo que fazem. Mas respondendo a sua pergunta, Marcos, eu estava refletindo ontem sobre a nossa live, né? Ela foi muito oportuna, né? O título é o que vai vir depois da Covid, né? E eu acho que a gente marcou a live antes de uma série de acontecimentos no cenário político federal, e eu começaria primeiro imaginando aí que tem o Sérgio, que tem o Fabinho, que são empresários, né? O Stefan, que é um empreendedor. Você imagina para qualquer empresa multinacional ou qualquer empresa de qualquer país que se instale no Brasil, uma das características de análise é sempre a segurança institucional, né? Onde você tenha a segurança institucional preservada, onde os poderes tenham autonomia e que sejam independentes, né? Eu imagino que qualquer empresa, num cenário de pandemia e de consequência de crise econômica, e por consequência também você pode ter uma crise social, eu acho que qualquer cenário hoje é um cenário de cautela, tá? Isso não quer dizer que nós estamos abandonando projetos que nós temos em andamento, investimentos que nós temos em andamento, uma série de coisas que nós temos em andamento. Mas dizer para você que a gente hoje não tem que explicar mais ou falar mais a respeito do ambiente, não é verdade. A gente tem tido inúmeras discussões internas e externas sobre o que vem pela frente, né? E eu acho que qualquer pessoa que traçar um cenário exato, ela vai estar dando um chute ou acreditando na sua própria verdade. Então, a gente está com bastante cautela, não abandonamos nenhum projeto, nenhum investimento, não demitimos nenhum funcionário, embora estejamos respeitando todas as instruções e orientações dos órgãos responsáveis, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, questões as regulatórias de município e estado, mas olhando para frente, a gente sempre ouvi falar da época do meu avô que é na crise que se cresce. Eu acho que a gente ouve isso há uns 40 anos, né? O problema é quando a crise ela é totalmente diferente de qualquer coisa que a gente já tenha visto ou ouvido, né? Provavelmente a gente está vivendo uma história que será contada daqui a muitos anos. E uma das coisas que me causa tranquilidade, que eu acho que da porteira para dentro, aí eu estou falando dos produtores rurais ou da cadeia produtiva rural, nós somos excelentes, somos extremamente técnicos, extremamente profissionais e somos extremamente preparados para crise, com crise, sem crise, porque é um setor que há 40, 50 anos vive ciclos de crise e, graças a Deus, nos últimos 10 anos tem vivido muito mais um ciclo de crescimento e de confirmação da nossa competência produtiva. Da porteira para fora, quando você começa a falar de infraestrutura, de legislação, de regulação, de direito da propriedade, você começa a ter uma série de questões que a gente vive brigando, mas que quando o país está estável ou está crescendo, você coloca em segundo plano. As grandes revoluções, as grandes mudanças de país, de nação, de grandes empresas, de grandes negócios, eles advêm pós-crise, né? Você tem as grandes guerras, as grandes movimentações e revoluções fizeram países e nações se modificarem. Eu vejo, né, estou introduzindo dessa forma, que nós estamos agora exatamente no meio do processo de aprendizado. Nos cabe hoje ter fóruns e encontros como esse, com pessoas experientes e de diferentes setores, para tentar entender o que de fato nós estamos vivendo e o que de fato vem pela frente. O que eu tenho convicção é que nós estamos experimentando um novo modelo de fazer negócio, um novo modelo de business ou de relação, que talvez o futuro nunca mais seja como foi o passado. Eu acho que o peso disso é muito caro, porque crise social significa mais gente na pobreza, mais gente na marginalidade, questões sociais graves. E, pessoalmente, como eu sou um fundamentalista republicano, eu tenho muito mesmo do socialismo forçado, né? Os governos se endividarem, os governos gerarem dívida para assistencialismo. Mas que eu acho que, nesse momento, é necessário. O problema é que nós não fizemos as reformas estruturais e, ao mesmo tempo, estamos vivendo uma crise política no meio de uma crise econômica, junto com a crise
de saúde. Mas, apesar de tudo isso, a CJ, e em especial a CJ Selecta, e como todos nós brasileiros, somos otimistas. Obviamente, teremos reflexo no nosso negócio ou nas expectativas de resultado, mas a gente é otimista porque a gente se reinventar, se não vai por amor, vai pela dor. A gente está disposto, a gente tem uma empresa com uma boa base ou com bons fundamentos para superar isso. O problema é que eu tenho que pensar no meu cliente, no meu consumidor, nos meus fornecedores, porque a cadeia do agronegócio é muito longa, a cadeia da indústria é muito longa, e aí você tem que estar atento a tudo isso, né? A taxa de câmbio, às vezes, é ótima para o produtor e é péssima para quem faz o processo de carne, ração. Então, a gente tem que procurar entender que tudo que é curto é mais fácil superar. Se isso se tornar algo mais de longo prazo, os efeitos em cascata, eles são grandes. E a gente não pode esquecer que o agronegócio ainda é um setor que cresce no Brasil, apesar de todos os números que estão sendo projetados de menos 5,5%, menos 6% de crescimento, o agronegócio ainda demonstra capacidade de crescimento num ano como esse. Mas a gente tem que ter a reflexão que a gente precisa de um país sadio, de um país organizado. Mas eu diria que a CJ está arduamente trabalhando, pensando nisso, porque a gente tem muitos trabalhos que são de longo prazo. Quando você pensa em investimento num país, você nunca pode pensar um ano, você está pensando de 5 a 10 anos. E, volto a repetir, a segurança institucional, o direito de propriedade e a capacidade de você enxergar um crescimento sustentável ou um ambiente sustentável é o que faz você tomar a decisão de se instalar e de investir num país, mas com os pés no chão, tá? Com muito cuidado com custo, com muito cuidado agora com inadimplência, com crédito, mas a segurança jurídica, para mim, ela passa por todo esse ambiente. E não é só no ambiente jurídico, eu acho que no ambiente operacional e, sobretudo, no ambiente social. Muito obrigado, Alessandro. Brilhante, como sempre, né? Gustavo, nós ouvimos aqui o Alessandro com a visão de uma empresa grande ligada ao agronegócio e os nossos produtores, Gustavo. A gente ouve falar de agro, os produtores, quem está segurando, o que seria de nós sem quem produz alimentos, faz chegar nas gôndolas dos supermercados. Como é que você está vendo isso tudo aí, Gustavo? Outro dia nós conversamos, né? Eu falei assim, Gustavo, eu participei de uma live com o ministro do STJ semana passada e foi colocado, não pelo ministro, por um dos participantes, né? Olha, o agro está bem, então o agro não terá que ter os olhos da justiça para amparar e tal. Mas eu falei, não é bem assim não, né? Ô, Gustavo, vamos lá, como é que estão os nossos produtores aqui da nossa região? E você tem uma visão de Brasil, né? Bom, Marcos, quando o Marcelo me convidou e eu vi o tema, eu estou igual o Sérgio, eu sou agrônomo, eu não sou advogado. Até me predispus a oferecer o nosso setor jurídico para entrar achando que era uma live bem jurídica. Mas quando a gente fala em segurança jurídica, eu costumo brincar que o produtor rural é igual aquele filme do Stallone. Ele apanha o filme inteiro, mas no final ele vence. Porque, veja só, nós já passamos por várias inseguranças jurídicas. O Alessandro até lembrou, nós tivemos, principalmente na região de Uberlândia, uma insegurança fundiária gigantesca. Uberlândia chegou a ser a cidade com o maior número de invasões de terra. Nós passamos por uma insegurança ambiental há pouco tempo, em que o produtor rural brasileiro foi o produtor mais exigido do mundo, ainda continua sendo, e a gente não conseguiu tirar proveito mundial disso. Quer dizer, nossa soja tinha que ser a mais valorizada, a nossa carne tinha que ser a mais valorizada, nosso café, porque é o único produtor rural no mundo que tem um código florestal de tamanha exigência igual ao nosso. Então, quer dizer, em seguranças jurídicas, nós somos especialistas. Até porque quem faz essas leis e normativas geralmente não são produtores rurais ou não são técnicos que conhecem
da área. Geralmente são ambientalistas que têm um viés político, apoiados por N ONGs, muitas de fora, com interesses internos, que a gente acaba descobrindo. Mas, nesse ponto, a gente sofre muito, mas o produtor rural é aquele batalhador que ele consegue, de tudo, ainda ser o número 1 em produção da porteira para dentro. Eu não gosto muito, Marcos, de ficar falando que o agro vai salvar, o agro é isso, o agro é... Não, nós vamos ajudar o Brasil, nós vamos fazer nós temos a nossa parcela, o Alessandro falou bem, acho que foi o Sérgio que falou, nós não temos jeito de parar, porque a planta não para, a chuva não para, a colheita não para. Recentemente, no auge da colheita, um decreto estadual mandando fechar todas as revendas. Você imagina como é que você vai consertar uma máquina se você está proibido de mandar a sua assistência técnica para a fazenda. Teve que ter uma intervenção nossa junto à prefeitura, junto ao Estado, para liberar. Porque são normativas feitas por quem não tem o conhecimento do que está acontecendo na realidade. Então, a gente é muito batalhador, vem mais uma insegurança jurídica, só lembrando, exemplificando a insegurança fundiária, teve um governador, Marcos, que ele determinou que depois que o produtor tivesse a sua reintegração de posse definida pela Justiça, nós teríamos que fazer mais 2, 3 reuniões para entender como é que era a desocupação. Você imagina, a Justiça, o Judiciário já determinou a posse, aí eu tenho que escutar a Universidade Federal, eu tenho que escutar a Pastoral da Terra. Para quê? A Justiça já determinou. Então, a gente vive num país completamente feito por gente que não entende da produção. O setor produtivo hoje, os empresários e os trabalhadores, estão pagando um ônus pesadíssimo pela carga de gente que não sabe produzir. Não sabe produzir. O exemplo é assim, nós estamos perdendo 30%, 40%, tanto a cidade como o campo, reduzindo salário, reduzindo horas. E o Congresso não quer mexer no fundão eleitoral, quer dizer, então, assim, está errada a equação. Quem tinha que mexer primeiro é o setor público. Nós temos diferenças grandes entre dos microprodutores aos grandes. Os grandes têm uma facilidade, isso é notório. A facilidade de contato com os órgãos é maior, eles têm um setor jurídico maior, não estou nem questionando isso, mas há várias cadeias do agronegócio que estão sofrendo muito. A parte de floricultura está praticamente quebrada, vai demorar 2, 3 anos para se restabelecer. Hortifruti começou a entrar numa crise porque ele é muito ligado à economia da cidade, então a economia retrai, ele não tem para quem vender, os bares fechados, restaurantes, hotéis. A cana entrou num sinal de alerta muito grande, até por conta do consumo também do álcool. Então, são setores, assim, o agro não para, mas não é que o agro está bem, não. O agro está em sinal de alerta. Se a gente não preocupar com a economia, não blindar essa participação toda do agro, que está muito ligado no que acontece na cidade e na exportação, já nós vamos ter um problema sério de desabastecimento, que aí foge a qualquer segurança ou insegurança jurídica, porque aí vira um caos social. A parte de commodities, ela é mais organizada, tem 2 representantes que sabem que o produtor consegue fazer umas previsões mais adiantadas, um planejamento mais adiantado. Preocupa o valor do dólar, porque ele é bom, mas ele preocupa não só da exportação, mas tem também a questão dos insumos. Mas eu sou muito otimista, eu acho que o Brasil é o celeiro do mundo. O que falta aqui dentro, Marcos, é união. A gente fica muito chateado com uma briga dessa, a mídia parece que torce para as coisas não darem certo. Se o Brasil tivesse união, todo mundo unido, a maioria unido, e a gente preparasse no pós-pandemia, com certeza nós seríamos o celeiro do mundo para todas as grandes culturas, café, soja, feijão, açúcar, milho. Então,
a oportunidade nossa está aí. Mas eu acho que a gente, dentro de casa, tem que fazer o dever e não está sendo feito há anos. Então, assim, eu estou aqui hoje para aprender, viu, gente? Eu sou, perto dessa turma aqui, eu sou filhote. Então, eu vim aqui mais para escutar um pouco e aprender com vocês aí, viu? Que isso, que isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Gustavo. Gustavo, sempre com uma visão muito ampla, né? Não precisa ficar com essa humildade, não, que a gente sabe que você é grande, Gustavo. A gente sabe que você sabe muito, viu? Ô Sérgio, muito obrigado, Gustavo. Ô, Sérgio, Tô vendo aqui só tem mineiro, viu? Todo mundo escondendo leite aí. Sou o único ex-gaúcho aí no meio dessa turma, pelo jeito. Você viu que tem que aprender muito aqui, viu? Até o Stefan, que é francês, veio para Minas Gerais, né? Já pegou o jeito, né? Exatamente. Ô, Sérgio, olha, nós ouvimos agora ali o Alessandro, executivo de empresa, ouvimos o Gustavo, que é produtor rural, representa os produtores rurais também ali. Agora você é produtor rural e é executivo, você vai fechar essa parte, porque daqui a pouco nós vamos pular, nós vamos começar a ouvir o Fábio. O Fábio, eu quero notícia, hein, Fábio? Eu quero as últimas aí. Eu sei que nosso estado está indo muito bem, Fábio. O Zema está indo muito bem, você tem muito contato com o Zema. O Fábio é da CIUB, coordena. Olha, o Fábio passa até de bairrista com a nossa Uberlândia aí, e o Stefan está vindo também com essa visão política e econômica, o Fábio também. Então, já nós vamos mudar um pouquinho, mas, olha, agora é a tua vez. Nós ouvimos o executivo, ouvimos o produtor, agora um executivo produtor. Agora é o sofredor. Bom, na verdade, assim, como o Gustavo falou, né, nós temos um ambiente onde a gente sofre todas as inseguranças possíveis e imagináveis, né, tanto de um lado quanto do outro. Como produtor, toda essa questão trabalhista, que a gente teve muito problema no passado, regionalmente, tanto é que tivemos esse problema em Unai, que culminou com aquelas pessoas do Ministério do Trabalho que tiveram um fim muito ruim, né? E tudo isso mostra o caldeirão que isso estava fervendo regionalmente. Tanto a parte ambiental, que tem uma pressão absurda fora da casinha e que faz o agricultor brasileiro ter que fazer coisas que nenhum agricultor no mundo tem a obrigação de fazer, sem remuneração nenhuma por isso. E também toda a parte fiscal também. A gente teve, por exemplo, mais um problema aqui nessa região, aqui com relação a uma operação chamada SEDES, de envolvimento de muitos corretores com problema de documentação fiscal para vender e comprar grãos aí, e os agricultores sendo envolvidos inocentemente, 99% dos agricultores envolvidos. Então, nós temos uma insegurança muito, muito robusta na área toda de produção e comercialização dos insumos do que o agricultor produz. E isso cria uma insegurança para todos nós muito grande. Somado a isso, nós tivemos também aqui, e eu tenho visto acontecer muito no Brasil, dos dois lados, a indústria da RJ. Essa indústria me preocupa muito, me preocupa a todos que estão no nosso grupo, porque ela começou, em alguns casos, com produtores rurais bastante robustos, e hoje está indo também para empresas. Nós tivemos, há 2 anos atrás, aqui a Asa Alimentos, nós, inclusive, sofremos, né, essa RJ como produtores. Nós não vamos receber nada. Em 15 anos, a proposta é pagar 10%, em 15 anos, assim, sem correção, sem nada. E isso está acontecendo. Aconteceu agora no Mato Grosso, com uma outra revenda chamada Indiana, que também é uma comercializadora de grãos também, mas com um monte de produtores grandes, produtores rurais grandes. E nos parece que se criou uma indústria formada por bons profissionais da área do direito, né, que estão vendendo muito isso para agricultor e para empresas, que diz que não precisam pagar mais conta. Então, isso cria uma instabilidade monstruosa para quem dá crédito, para quem vai fazer a venda de insumos com prazo longo, e toda a cadeia de venda de grãos, 99% dela trabalha com prazo. Quase não existe venda à vista na cadeia do agro. Então, você vende, por exemplo, feijão 30 dias, 40 dias, 50 dias, soja, tem gente vendendo soja para
setembro, outubro, novembro, né? Milho se vende com prazo. Então, tudo isso cria uma insegurança monstruosa para quem está vendendo. Então, mesmo empresas que às vezes parece que estão em posição relativamente bem, no momento tem um prazo às vezes mais longo que nesse momento de crise pode ser um problema muito sério, né, de você não ter segurança como vai ficar essa empresa na hora dela te pagar, mesmo que ninguém quer pagar primeiro e depois carregar o produto. Então todo mundo quer carregar e depois ficar com a conta a pagar. Então isso é um problema, é um desafio muito grande para nós e a gente tem todo dia fica assim bem apreensivo com relação a isso aí. Também com relação à venda de insumo, né? A gente sabe que nesse momento quem trabalha, por exemplo, com soja e milho está numa situação um pouco melhor. O feijão teve um desafio muito grande nesse primeiro trimestre, porque feijão basicamente aqui foi plantado feijão das águas, um feijão que apanhou muito por não ter água no começo do cultivo. Depois tivemos uma chuva muito robusta durante o mês de janeiro, fevereiro, e se perdeu muito feijão, e toda essa feijão é qualidade, então isso caiu o preço, e culminou com a entrada da pandemia com uma necessidade muito grande das pessoas comprarem gênero de primeira necessidade. Então, o que aconteceu? Produção baixa e corrida às gôndolas para abastecer com feijão e arroz, se criou a expectativa, ou se criou algumas visões do mercado que tinha o produtor e a indústria se aproveitando desse momento, o que de fato não ocorreu. Se olharem preços do ano passado, feijão nessa época também estava mais ou menos desse nível de preço. O que tem é que nós viemos há um ano e pouco com a cadeia bem desabastecida de feijão. Como não tem apoio governamental para isso, para produzir, para ter estoque, para ter alguma coisa guardada, acontece sempre esses picos. E aconteceu um pico de demanda no momento de baixo abastecimento. Deve-se normalizar isso com as áreas irrigadas agora. Então, assim, esse é um momento difícil para algumas cadeias, né? Eu concordo, por exemplo, eu escutei a questão de floricultura, de hortifruti tem apanhado bastante, as regiões que têm culturas que têm que entregar muito rápida e a logística está incomodando isso, então um problema muito sério. Parece também que o etanol nos Estados Unidos vai ter um problema bastante robusto lá, e isso, bem ou mal, vai nos afetar, porque o mercado americano, deixando de usar milho para etanol, ele vai ser competidor do nosso milho para exportação, né? Então, a gente vai ter algum tipo de reflexo. Se nós não tivermos esse câmbio robustecido, a gente pode ter bastante reflexo no curto e no médio prazo. O que nos salva hoje no agro, basicamente, é câmbio. Nada além disso. Todos os preços em Chicago, todos eles estão muito baixos. Então, o que está nos salvando nesse momento, e o agricultor tem sabiamente tomado posições e definido isso com muita clareza, ele não está esperando muito para fazer, ele vendeu boa parte da safra dele de soja e está vendendo a safrinha, e está vendendo a soja do ano que vem também, basicamente porque ele está fechando a conta. Então, eu vejo que o agricultor está indo muito para o lado de se proteger e se cuidar, porque se o câmbio volta, como tem uma possibilidade, em algum momento a economia volta a entrar nos trilhos, a pandemia começa a arrefecer, que parece que em alguns países já começa também a dar uma diminuída na pressão, a tendência é o câmbio também dar uma recuada. Não sei quanto, acho difícil voltar para os níveis que nós estávamos, mas provavelmente nesses níveis de 8,30, 8,40 dólares por bushel não remunera ninguém. Tanto é que o americano está apanhando há um bom tempo, né? Então, eu vejo que nós temos desafios, temos muitas coisas para cuidar. Todo dia é um dia bem desafiador. Nós estamos todo dia que nem o leão e a gazela, né? Todo dia correndo para ver se não ficamos sem almoço, não viramos almoço. Então, esse é o nosso desafio. Muito bom, Sérgio. Muito obrigado, né? Fábio? Marcão, assim... O que vai acontecer, Fábio? Quero saber o seguinte, nós estamos todos inseguros aqui, Fábio. O que vai acontecer, Fábio? Para que lado nós vamos? Vai. O Alessandro fez uma bela explanação, o Gustavo
trouxe o lado dos produtores, o Sérgio deu uma boa equilibrada ali. Ótimo, Fábio, maravilha. Até aí, nós já estamos aí. Eu quero saber o seguinte, Fábio, para onde nós vamos, Fábio? O que vai acontecer? Ó, uma das minhas especialidades, Marcão, é fazer limonada quando aparece muito limão. O negócio é o seguinte, eu também vou plagiar um cara que eu admiro muito, que é o seu Lair Martins mesmo, que sempre diz que não conhece ninguém de sucesso que seja pessimista. Então, nós temos que fazer uma limonada desse limão. Bom, ontem, conversando com um amigo, ele falou assim, Fábio, cheguei à conclusão de que vou fechar minha operação em São Paulo, porque descobri que não preciso ter escritório em São Paulo. Então, vou reduzir meu custo, vou começar a fazer diferente e vai ser muito bom para mim. Bom, ele fez uma limonada de um limão. Nós operamos em vários segmentos. Na área química, por exemplo, nós estamos com problemas de logísticas globais, com falta de navio, carga aérea esquece. Meus maiores fornecedores que estão na China, na Índia, estão tudo parado, já está faltando matéria-prima para tudo quanto é lado. Isso nos fez reinventar e começar a fazer testes que para nós antes era muito confortável, de não mudar a matéria-prima, já estava tudo formatado, tudo funcionando direitinho, e isso acabou. O mundo mudou. Então, vai ganhar o jogo agora chama velocidade, de adaptação. Hoje é Darwin. Quem não se adaptar vai morrer, infelizmente, em qualquer setor. Então, tem setores nossos, por exemplo, nós temos uma franquia de cosmético, a Provanza, que está sediada em shoppings. Shoppings está tudo fechado. Nós estamos tendo que reinventar e ensinar o pessoal a fazer venda via internet. E estamos turbinando a internet pra caramba, coisa que não fazíamos nunca, porque estávamos focados em shopping. Amanhã vamos descobrir que não vamos precisar mais de shopping. Isso foi bom para nós? Foi excelente. Na crise, a gente começa a se reinventar. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Mas tem que mexer o doce, senão o doce vai queimar. E quem deixa o doce queimar vai dançar. Então, a gente tem que ser muito, muito cético. Eu sou muito cético quando até contrapondo um pouco com o Stefani, que realmente eu tenho um otimismo, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito pé no chão. Sei das dificuldades, estamos lutando a duras penas aqui, o que estamos vivenciando para não parar. Para você ter uma ideia, vamos num problema que está todo mundo falando muito, está na moda, álcool em gel. Colocamos linhas de cosmético a operar há 2 meses atrás, reinventamos a fábrica, mudamos válvula, a válvula aquela pump, ela vem da China, a próxima vai chegar daqui 90 dias e olha lá. O que nós tínhamos que fazer? Reinventar tampa, reinventar embalagem, reinventar rótulo, reinventar tudo para atender o mercado, porque senão era uma oportunidade momentânea, nós sabemos que é uma onda, ela vai passar e vai desmoronar novamente a venda desse produto, é normal. Agora, o que a gente fica muito encabulado, o que me deixa muito, muito receoso, realmente com essa instabilidade do Brasil, mas ao mesmo tempo, desde que eu nasci, eu tenho hoje 52 anos, eu ouço falar que estamos em crise, que estamos em crise, que estamos em crise. Nunca vivi uma época, passei por todos os planos Real, Bresser, Cruzado, tudo que existe. E em todos eles, eu confesso que é difícil, porque quando você trabalha num país igual os Estados Unidos, com moeda regulada, com uma estabilidade, com uma segurança jurídica tremenda, coisa que aqui não tem, é muito fácil. Então, eu falo que o empresariado brasileiro ele é forjado no fogo. E nós temos essa característica. Nós somos muito versáteis. Agora, adivinhar o futuro é difícil, porque ninguém sabe para que lado estamos indo. Nós estamos vivenciando, fazendo história. Alguém falou que nós estamos fazendo história. E realmente estamos fazendo história. Nós não temos como, nesse momento, saber o que vai acontecer com o câmbio, com a instabilidade política que o Brasil está vivendo agora, que eu acho uma loucura nesse momento de pandemia. Acho uma loucura ter fechado do jeito que fechamos o comércio. A segunda onda que vem aí vai ser um tsunami econômico que ninguém sabe prever o tamanho disso aí. Estamos extremamente preocupados com o que está vindo aqui dentro dos nossos negócios. Inadimplência, dita pelo Alessandro, vai ser uma catástrofe com o pequeno e médio varejo. Nós estamos extremamente preocupados. Estamos tentando forçar a venda um pouco mais, reduzindo o prazo, fazendo mais à vista, porque o problema de caixa vai vir seriamente. Então, nem tudo são flores. A gente tem que saber surfar essa onda de maneira que os nossos negócios não desmoronem, de maneira com que a gente saia daqui um pouquinho mais fortificado, fazendo as mudanças que devem ser feitas.
quando eu falo mudança, gente, eu queria deixar um ponto de vista meu, porque eu tenho conversado muito. Ontem eu conversei com o Zema, tenho que conversar com ele novamente, hoje, com alguns problemas que estão havendo no Estado, que tangibilizam a nossa área, da área química, que são extremamente sérios, que acabam refletindo em todas as cadeias, porque atinge supermercado, atinge o pessoal de agricultura, atinge o pessoal de cosmético, atinge o pessoal de vários segmentos. Por exemplo, o problema do plástico. Plástico em Minas é um sério problema, talvez um dos estados mais complexos, e atinge todo mundo. Então, se não mudar algumas legislações imediatamente, nós vamos inviabilizar várias atividades do Estado. Então, nós temos esses problemas políticos, nós temos problemas tributários. Eu acho que, se nós formos falar de problemas, vamos ficar aqui até amanhã. Não é esse o tema. Nós temos que falar de soluções. Eu gosto, quando alguém entra pela minha porta aqui, eu falo, que solução que você está me trazendo? Não me traz mais problema, não, que problema brota. O problema brota a todo instante. Então, nós temos que vir com soluções. Então, eu tenho por convicção de que estamos no país certo. Isso, meu pai, como imigrante italiano, que chegou aqui com a mão na frente e outra atrás, eu sempre ouvi falar isso, que esse aqui é o país do futuro. Eu congrego dessa ideia com o Gustavo, com o Sérgio, acho que com o Stefano também, com o Alessandro. E, baseado nessa convicção, é nossa obrigação e nosso dever fazer com que isso aqui vire. Então, dificuldade vamos ter. E não é só Brasil não, viu, gente? Eu assim, igual todos vocês, eu conheço grande parte do mundo, tem negócio nos Estados Unidos, tem negócio hoje no México, Japão, China, Estados Unidos, Brasil. Em todos eles tem muitos problemas, muita burocracia, muita dificuldade. Mas aqui tem uma coisa que é diferenciada. Nós temos um povo que não existe. Só pegar as lives agora dos cantores. Eu nunca vi o povo que não tem nada, às vezes, fazer tanta doação. E não é doação das empresas que estão fazendo, as pessoas jurídicas, não. Eu estou falando, às vezes, de pequenas pessoas físicas que estão doando, fazendo a sua parte. Nós somos muito solidários. É um povo diferente. Aqui não tem terremoto. O clima é bom. O povo é bom. Tem problema? Óbvio que tem problema. Mas nós temos os diferenciais, temos água, temos um solo fértil que faz com que a nossa agricultura seja a pujança desse país aqui. Então, gente, nós temos que acreditar. Eu digo que no que você crê, se você crê, aí tem várias crenças, não quero entrar nessa área não, mas quando você crê que atrás da montanha tem um pote de ouro e você luta para aquilo acontecer, fisicamente ou metafisicamente, vamos falar de física quântica, de qualquer outra coisa, a coisa começa, o cosmos conspira a favor. E por isso eu sou otimista por natureza. E esse meu otimismo, eu nunca me vi traído por ele, porque por mais difícil que seja, quando um caminhão bate, por exemplo, a primeira pergunta que eu falo é, morreu alguém? O cara fala, não. Teve perda total? Salvou alguma coisa? Não, dá para salvar metade da carga, o resto foi tudo beleléu. Nossa, que bom. Então, eu sempre prezo o pior possível. Então, do pior possível, nós sempre vamos sobrar com alguma coisa positiva. Então, nós temos que nos condicionar a isso, porque o empresariado que não tiver um condicionamento psíquico mental nesse momento, ele vai morrer de tédio, de depressão e de outros malefícios. Portanto, gente, vamos nessa linha aí. Esse é meu pensamento. Eu acho que estamos no caminho certo, viu, Marcão? Apesar de toda crise, de toda incerteza do futuro. Muito bom, Fábio, e parabéns. Eu tenho acompanhado todas as lives aí. Minha sogra adora live, então fico ligando lá para ela. E você está fazendo doação em todas, o álcool gel está lá, doando. Olha, está de parabéns, viu, Fábio? Até esse instante, nós estamos com quase 400 toneladas de material assim, para creches, asilo. Não tem um asilo na região do Triângulo que não está sendo hoje sediado, escolas agrotécnicas, escolas que não têm condições de manter. Então, não é por falta de material de higiene e limpeza que o Triângulo fica para trás, não. É a nossa obrigação como pessoa daqui. E isso a gente vê muito nos Estados Unidos. E não é porque eu estou querendo fazer mídia, não. Às vezes faz mídia também, tem coisa que a gente não fala, não tem que falar. Se você está fazendo bem, não tem que falar muita coisa, não. Alguma coisa no tipo das lives, sai mídia também porque faz parte daquele negócio. É parte. Mas vamos que vamos. É isso aí, viu? Ei, Marcelo Prado, só tem craque aqui hoje, hein, Marcelo?
Ô, Stefan, eu sempre gosto de conversar com o Stefan, porque eu sempre vou com uma pergunta, com uma visão, e o Stefan amplia e traz alguma coisa nova que eu não conheço, que eu não sei, né? E aí, Stefan, o que você está achando disso tudo? E principalmente, como é que está a visão lá fora? Como é que você vê a China, os Estados Unidos, a Europa, o Brasil? Como é que você está vendo isso tudo, Stefan? Estou vendo tudo com muito otimismo. Igual o Fábio. Mas se nós falarmos de segurança jurídica e das consequências da crise atual sobre a segurança ou a insegurança jurídica, é um pouco difícil de falar do Brasil, tá? Porque você não pode falar mal da casa que te recebe. Então, como eu sou convidado aqui, então é difícil de falar de segurança jurídica e insegurança jurídica no Brasil. Para mim, eu concordo com tudo que foi falando. Os pontos rurais aqui são tratados da pior maneira que eu conheço no mundo. Eu fui relator da Convenção das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Paris. Eu defendi o produtor rural brasileiro, foi sozinho contra todo mundo, incluso contra o governo da época do Brasil mesmo. Enfim, isso não é a conversa, mas sobre a insegurança jurídica, eu acho que essa crise é uma luta entre os egoísmos individuais, corporativos, nacionais, e a segurança jurídica que foi criada nos últimos 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 anos. Hoje, vamos pegar o dia de hoje, fala dos Estados Unidos. Ontem à noite, o governador do Oklahoma mandou uma carta para o presidente dos Estados Unidos pedindo considerar a situação atual como um act of God, ato de Deus. Significa que, se o presidente concorda com isso, então significa que é uma situação de força maior, que dá a permissão para o produtor de petróleo de Oklahoma de ficar em default com todas as suas obrigações. Então, só para o egoísmo de um participante minoritário da economia americana, que é o produtor de petróleo de Oklahoma, todo mundo entende quais são as consequências dessa ação, se o presidente dos Estados Unidos vai considerar a crise atual como um act of God. Significa que nenhum contrato, agora, em qualquer país do mundo, não tem mais valor. Então, a consequência para mim agora é: podemos sobreviver considerando o bem comum, ou cada um nós vai brigar com seu egoísmo. Mas não meu egoísmo, não seu egoísmo, o egoísmo para a nossa empresa, o egoísmo para o nosso país, o egoísmo para a nossa região, para o nosso estado. É a segunda coisa eu quero reagir um pouco sobre o que Fábio disse. Eu não acredito nas leis que são decididas em tempo de crise. Porque é exatamente a reflexão dos egoísmos. Usualmente, quem grita mais alto, ganha e tem a capacidade de fazer passar as leis e mudar as regras da maneira que ele quiser. Isso, especialmente em um país como o Brasil, eu acho muito perigoso. A solução, a maneira como funciona em outros países, se vamos pegar Europa continental, Reino Unido, é agora o poder público tem mãos livres. O parlamento se reuniu na França e deu ao governo, ao presidente, a possibilidade de tomar qualquer lei. Mas qualquer lei em relação para resolver a crise sanitária, não para resolver a futura crise econômica, não para resolver a crise econômica. Com exemplo, pode mobilizar os trens balas para carregar doentes de um país
de uma região para outra. Pode criar, acho que agora o governo francês dobrou a quantidade de leite em UTI de 20 mil para 40 mil no mês. Então, isso são as medidas que podem ser tomadas. Mas tomar medidas que não são medidas muito definidas no tempo, uma semana, um mês, 2 meses, até o final de ano, do ponto de vista jurídico, eu acho muito, muito perigoso. Então, hoje, quais são as consequências dessa crise? É que a cadeia de abastecimento, supply chain mundial, exatamente o que falou o Fábio sobre a situação com a China, é quebrada. Vamos pegar produtos químicos, agroquímicos, tem certeza que vai receber, considerando que mais de metade são fabricados na China? Não tem. Embalagem, tem? Não tem. Então, isso eu acho que deve ser considerado com muito calma. É o fato que as lojas estão fechadas agora é um problema muito menor. Outro exemplo, sábado, a Rússia, o maior exportador de trigo do mundo, anunciou o bloqueio das exportações de trigo, no mínimo até o 1º de julho. Então, ter trigo para nosso povo, que fica o povo brasileiro, o povo africano, para comer cada dia ter seu pão. Se você pensa que Egito, 40% da população tem só o pão um dia em 2, metade do tempo, para comer. É o maior cliente da Rússia. Então, as ameaças são muito grandes, e qualquer decisão do poder político que fica uma decisão, ou do poder jurídico, do poder legislativo, que fica uma decisão baseada nos egoísmos, acho é muito perigoso. É isso para mim que cria insegurança. Porque, Marcos, você usou uma palavra que é muito importante para mim, é confiança. Eu nasci no campo, quando foi criança, qualquer negócio você faz com um abraço. Se eu vou fazer negócio com o Fábio, se eu vou fazer negócio com qualquer pessoa aqui, é um negócio baseado na confiança. E a confiança, ela não muda. Não é a falta de confiança que cria a insegurança futura. Então, isso pode ser um lado otimista, uma conclusão otimista, se voltarmos a ter mais confiança entre nós e menos egoísmo, podemos realmente ter um mundo, uma economia, um mercado mais seguro no futuro, depois dessa crise. O Marcos, depois que eu falei dele, sumiu. Marcos, você não pagou a conta? Da internet? Deve estar no banheiro. Provavelmente pode ter ficado temporariamente fora do ar aí. O pessoal da M Prado coloca de volta aí. Mas eu anotei uma coisa aqui, Stefan, aproveitando enquanto o Marcos chega, né, que eu acho bem interessante quando a gente discute de cenário, né? Eu gostei muito do Sérgio falando e do Galassi falando sobre... A gente, às vezes, tem o péssimo hábito de olhar só para o nosso cenário. Quando a gente pensa em agronegócio, a gente pensa muito em soja, pensa em milho, pensa em cana, pensa em algodão. E existem pequenas culturas, né, como HF, como floricultura, né, que são setores hoje muito ligados ao consumo e ao varejo. Está muito próximo do varejo. E isso afeta em muito o produtor, a cadeia de abastecimento. E do outro lado, a gente aqui que é exportador, né, que trabalha principalmente com a Europa, eu vejo também a série de exigências. A gente fala de obrigação, como é difícil hoje, por exemplo, atender as normas
internacionais. É cada vez mais difícil, é cada vez mais exigente para outros países. A gente vem há mais de um ano aqui se adaptando à demanda para continuar fornecendo o que a gente já fornecia com a mesma qualidade, mas com exigências cada vez maiores. No fundo, me parece também uma estratégia de endurecer a entrada para ver quem desiste. É uma política nacionalista um pouco maquiada. Mas eu falo que, assim, não é fácil, enquanto instituição, enquanto empresa, permanecer competitivo e ser competitivo. Mas eu gosto muito da fala do Fábio, que a gente tem que ter coragem, a gente tem que, do limão, fazer um pavê de limão, viu? Não é só uma limonada, não. Tem que ter muita coragem hoje em dia. Acho que o Marcos... Vou conseguir voltar aqui. Acho que teve um problema com o Wi-Fi, viu? Eu não peguei o final da fala do Stefan, mas, Alessandro, eu iria justamente pedir que você, se você tinha mais alguma colocação, e fizesse aí o seu fechamento, né? Agora nós podemos passar para o Gustavo. Gustavo, você tem mais alguma colocação? Quer fazer o fechamento? Só um minutinho, Marcão. Só um minutinho, Marcão. É que, na verdade, eu estava tentando trabalhar de mediador enquanto você sumiu. Eu estava concordando com o Stefan. Tá, mas fica à vontade, seu objetivo é... Não, e é bem rápido, né? Eu acho que, primeiro agradecer a M. Prado pelo convite, a você, Marcos, e aos colegas aí, o Sérgio, o Stefan, o Gustavo Galassi e o professor Fábio Perger, né, pela oportunidade, e falar que eu estou, assim, primeiro, à disposição, nossa empresa está à disposição, que eu aqui sou meramente um agente que representa uma grande companhia, vários funcionários, pessoas que realmente fazem a diferença. O Fábio foi muito feliz quando ele falou de um povo bom, e eu posso reiterar que a gente tem como diferencial um povo que, por natureza, é otimista e que, bem engajado, supera a crise. Eu acho que nós nascemos dentro de crise, vivemos sempre em crise, então não é, acho que, uma novidade. Acho que a segurança institucional e jurídica, Marcão, ela está muito associada com o interesse, de novo, das instituições, pelos menos favorecidos, pela microempresa, pelas médias empresas, pelo setor de serviço, pelo setor de bens de capital e para o agronegócio. E quando eu digo que o setor do agronegócio, da porteira para dentro, é extremamente competente, mas ele continua sendo carente de técnico, de crédito, de soluções tecnológicas, de bom nível de serviço. Acho que a questão do crédito vai ser um negócio muito discutido nos próximos meses, porque o preço das commodities em reais está subindo muito e o crédito do produtor está diminuindo por causa de risco. Mas também concordo com o Sérgio Zimmermann que, em geral, as commodities no mundo estão todas caindo. Isso acaba trazendo em cascata, uma onda, um cenário de economia em enfraquecimento. Acho que também, dentro da segurança jurídica, a gente tem que ter um equilíbrio entre aspecto de legislação ambiental, mas, ao mesmo tempo, dar o exemplo como um país que investe em soluções ambientais. A gente precisa ser representativo, se fazer ouvir, se saber se representar, ou seja, a gente tem que se organizar enquanto classe, enquanto associações. Eu acho que, às vezes, a gente luta, às vezes, muito sozinho, e eu acho que o papel de sindicatos rurais ou de órgãos representantes de classe que possam nos representar de maneira que a gente não tenha que colocar 40%, 50% de tudo aquilo que a gente fatura para o Estado, né? A gente percebe hoje o povo sustentando o Estado e não o Estado servindo ao povo, né? E, para encerrar, agradecer em nome da CJ Selecta por tudo isso. A gente é uma empresa voltada para inovação, a gente pensa agronegócio da porteira para fora o tempo todo e para dentro a gente quer sempre fazer produtos diferenciados e tem o produtor rural como um elo importante desse negócio. Mas a gente está inserido numa sociedade e num país muito grande, com todas as possibilidades, com um povo maravilhoso, com profissionais engajados. O que a gente precisa é de nos fazer ouvir e não desistir da luta. Muito obrigado a todos aí, os amigos, a M. Prado e a você, Marcão. Um abraço a todos. Obrigado, Alessandro. Sempre brilhante em suas participações.
O Alessandro que me ajuda com técnicas de bolsa, com economista de mão cheia, né? Gustavo, quer colocar mais alguma coisa e depois partir para as suas considerações finais? Citar duas citações do Alessandro que foram muito importantes. Nós estamos vendo um cenário preocupante, que depois se dá até uma live, como é que vão ser as fronteiras, como é que vai ser o relacionamento dos países, principalmente na questão agrícola, nessa pós-pandemia. É uma coisa que a gente não sabe também o que vai acontecer, se vão fechar, vão dificultar essa negociação entre os países, se vai ser mais fácil, é uma incógnita ainda do que vai acontecer em relação, porque aí já entra as commodities que hoje ainda tem uma facilidade maior no mundo, né? O Alessandro foi muito feliz, o produtor rural brasileiro ele ainda não tem a consciência associativista. Nós estamos vendo muitos sindicatos rurais morrerem por falta de dinheiro, por falta de ajuda, e os produtores acham assim, tem uma meia dúzia de gente ali nos sindicatos, é problema deles, eles que tomam conta. E eu gosto muito da frase do Kennedy, não é o que você o país vai fazer por você, é o que você vai fazer pelo país. Então, os produtores, infelizmente, ainda não têm esse espírito de estar junto, de cobrar, de participar. Eles acham que tem um diretor, uma diretoria de um sindicato que eles mesmos eles têm a obrigação de fazer, e não é assim. O Alessandro comentou sobre o crédito, queria, se você me permite, Marcos, fazer uma propaganda aqui. Quarta-feira, às 18 horas, nós vamos ter uma live com todos os gerentes de bancos do agronegócio de Uberlândia e região, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob, Sicredi, Bradesco e Agira, que nós vamos debater sobre como vai ficar o crédito rural na era Covid. Então, o Alessandro lembrou bem, é uma situação preocupante porque o crédito rural ele é diferenciado nos níveis, né, do agronegócio. É uma preocupação grande porque os bancos também querem a garantia deles. Nesse momento, o banco também não quer saber se o produtor está em dificuldade, ele quer emprestar, mas ele quer com garantias. Então, nós vamos discutir isso quarta-feira agora, às 18 horas, no site do camaru.org.br, tem um acesso. Agradecer você, Marcos, agradecer o Marcelo pelo convite. Foi mais uma escola, desde que eu entrei no sindicato, é uma universidade que eu estou tendo na minha vida. Conviver com essas pessoas tão célebres aqui, igual hoje, mais um aprendizado. E me coloco sempre à disposição de vocês para o que eu puder ajudar. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado, Gustavo, e parabéns pela condução do sindicato, está em excelentes mãos, isso aí, a olhos vistos, você é uma unanimidade, viu? Parabéns, obrigado. Sérgio, muita gente boa falou aí, você também falou brilhantemente, hein, Sérgio? O que você tem mais para contribuir aí? Pode passar para as suas considerações finais, Sérgio. Vamos lá. Na verdade, é muito difícil competir com essa turma, né? Com tanto PhD aqui, entrar um pé de barro aqui é difícil. Mas vamos lá. O que eu vejo assim, estão falando de crédito, me parece que vamos ter um endurecimento de crédito dos bancos. Os bancos vão ser mais seletivos, as empresas vão tentar ser mais seletivas. Nós, como empresas também de distribuição, vamos ser mais assediados por clientes que às vezes não éramos no passado. E a gente vai ter que tomar muito cuidado para não entrar em navios desafiadores. Vejo, por outro lado, que o crédito brasileiro nunca teve tão caro para o agricultor. A gente tinha taxas de crédito rural, muitas vezes, subsidiadas, em torno de 70% da Selic. Hoje, se a gente pensar que a Selic, no final do ano, deve ir para um nível, aí se fala até perto de 2% ao ano, nós estamos falando de preços aí de financiamento de crédito rural. O crédito rural já oficial, 8,5%, e o crédito de recurso livre passando de 9%, 10% aí para cima. Então, nós estamos falando, em vez de 70% uma Selic, falando até de 500% Selic.
ou seja, o custo aumentou porque tem insegurança, porque tem risco, porque o país e o mundo têm dificuldades. Então, a gente vai ter que discutir isso, vai ter que tentar brigar. O agro tem um suporte de pagar a conta de crédito não tão alto, não aguenta juros altos, não aguenta os penduricalhos, que eu sempre falei que muitas vezes os bancos obrigam muitos produtores que não têm muita capacidade de discutir isso, eles acabam entrando nos seguros e eurocaps obrigatórios, aí, que são muito ruins para o agricultor e que só viram um custo muitas vezes. Então, vai ter que ser bem trabalhado isso aí, vai ter que ser muito discutido. Com relação ao que eu escutei agora do Gustavo, né, que grande parte dos agricultores tem dificuldade de se reunir e discutir, esse é um problema crônico da nossa área. Nós temos muita gente na nossa área que tem um hábito muito forte de reclamar sozinho e suportar calado as agruras e não tem capacidade, muitas vezes, de se juntar e de criar valor em conjunto. Eu acho que o grande desafio nosso é tentar aproveitar ferramentas novas, por exemplo, como essas, os sindicatos, associações, vão precisar se reinventar, assim como fizeram leilões virtuais, daqui a pouco começar a fazer reuniões virtuais e fazer que as distâncias sejam diminuídas via ferramentas digitais e com que isso se crie um valor, né? Hoje, por exemplo, só em grupos de WhatsApp que já tem de AproSoja, de outras entidades, sindicatos, já consegue ter um pouco mais de aproximação. Via de regra, o agricultor, ele é, por natureza, muito focado no negócio dele, não é muito eficiente depois da porteira nessa relação. Então, nós temos que, daqui a pouco, incentivar eles a usar essas ferramentas digitais para cada vez mais poder ter vez e voz. Então, acho que esse é um caminho que a gente tem que tentar buscar, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, eu vi a live do Paulo Hermann essa semana, e ele falou de várias coisas, né? O Paulo Hermann é presidente da John Deere, um cara assim que eu tenho uma admiração profunda pela pessoa que ele é, pelo otimismo que ele tem, pela capacidade que ele tem de motivar as pessoas. E ele foi muito enfático em dizer assim: não vão em conversa de muita gente que fala em não pagar conta. Mantenha seu crédito, mantenha seu crédito. Seu crédito vai ser mais importante que ter dinheiro. Seja muito cuidadoso com isso. Quem passar incólume por essas dificuldades nesse momento e não entrar nessa cantilena de muita gente que fica vendendo as facilidades de não pagar a conta no presente para no futuro ter mais problema, essas pessoas tendem a ter mais tranquilidade. Então, o crédito é extremamente importante hoje e em qualquer momento que a pessoa vai ter. E outra coisa, prestar muito, trabalhar muito com solidariedade, fazer o bem, tentar fazer o máximo possível que você pode fazer em sua região, né? Como o Fábio fez aí, a gente também está fazendo aqui, entregando feijões para as prefeituras para poder atender as cestas básicas aqui também, ajudando com EPIs, com máscaras, com equipamentos para os hospitais, para os postos de saúde. Eu acho que todo mundo pode fazer alguma coisa nesse momento. Então, todo mundo pode ajudar as famílias, procurando manter o máximo possível de empregos. Nós, por exemplo, temos uma funcionária que atende nós em Brasília, está 2 meses sem a gente ter ela no apartamento, mantemos ela empregada, continua recebendo sem estar vindo lá, porque a gente acha que tem alguns riscos de pegar ônibus. E assim, que se todo mundo fizer um pouco dessas posições, acho que a gente pode fazer a vida das pessoas um pouco melhor, principalmente quem tem mais dificuldade, quem está em situação mais vulnerável, a gente que tem uma condição um pouco mais tranquila nesse momento, acho que a gente pode fazer muito por muitos. E acho que esse é o nosso desafio, é tentar fazer a vida de gente que está um pouco mais difícil ser um pouco melhor. Então, manter o máximo possível de profissionais trabalhando, mesmo às vezes vendo que tem necessidades um pouco menores de pessoas, mas agora não é o momento de fazer limpezas, eu acho, desnecessárias, é o momento de ser solidário, de ajudar pessoas, de poder cada vez mais poder passar essa ponte de dificuldade com o menor impacto possível para a vida das pessoas que estão conosco. Obrigado a todos, foi um prazer enorme estar aqui. É um desafio muito grande fazer esse tipo de evento, porque eu não faz parte do meu dia a dia, não faz parte da minha vida participar de um evento como esse, mas é um prazer enorme poder contribuir e estou sempre à disposição para o Marcelo, o Marcos,
conheci novas pessoas hoje, acho que fiz novos amigos e agradeço todos, se precisarem de mim, estou à disposição aqui em Formosa. Um abraço, um bom dia. Muito bom, Sérgio, muito bom. Você foi muito bem, viu? Você está disfarçando, você está aprendendo com os mineiros, viu? Você já sabe o jeitão. Obrigado. Professor Fábio, e aí, professor Fábio? O que mais você tem para falar para nós e suas considerações finais? Bom, Marcão, rapidamente aqui, eu acho que o grande lado positivo foi essa humanização que está acontecendo no mundo. Então, todo mundo é muito solidário e eu acho que nós estamos aproximando mais com a nossa família mesmo, ficando mais em casa, tendo mais empatia com os nossos funcionários, vendo um pouco desse sofrimento que todo mundo, dessa tensão que está todo mundo vivenciando, e essa humanização que está acontecendo nesse instante no mundo vai ter grandes frutos no futuro aí. Por isso que quando eu falo que nada vai ser como antigamente, eu me refiro muito a isso também. Pensando ao próximo. Até referenciando um pouco do que o Stefan disse, que esse deixar de ser egoísmo, esse egoísmo de nações, de nichos de negócio, etc., isso aí tem que começar a minimizar. Ao mesmo tempo, quando você fala em egoísmo acabar, tem que tomar muito cuidado para a gente não começar a ter um socialismo também, onde iguala-se tudo de uma maneira que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós temos que tomar um cuidado, é uma linha que a gente tem que navegar ali, que temos que, sim, pensar muito no próximo, pensar que todo mundo tem direito a várias coisas, mas que alguns, por N motivos, eles têm mais habilidade com algumas coisas que outros, e é natural que uns destaquem, outros não destaquem, e a coisa vai acontecendo naturalmente. Também acredito muito no que o Sérgio acabou de falar, e que o crédito vai ser fundamental agora. Então, mais do que nunca, o crédito agora vai ser muito valorizado. R$1 passou a valer 2, 3 daqui a pouco. Vocês vão ver se vai acontecer de uma maneira muito rápida. Tenho conversado muito com o pessoal de banco. Então, isso aí, eu acredito que vai haver uma inflação muito próxima aí. Já vai começar a acontecer, não vai demorar. Até porque a demanda e a oferta, como já foi dito por todos aqui, vai ter um desbalanceamento. Isso gera inflação, o que é muito ruim. Então, isso tudo faz parte de mudança. A única coisa que, para fechar minha fala, é uma última palavrinha. Eu adoro essas palavrinhas, esse chavão feito. Que mudança, né? Ou muda ou dança. Então, adaptabilidade, darwinismo. Então, gente, o mundo está mudando. Vamos mudar também. Mais do que nunca. E a velocidade, o diferencial é a velocidade da mudança. Só isso. O mundo, na Segunda Guerra Mundial, no ápice da Segunda Guerra Mundial, 1/3 do mundo paralisou. No ápice do vírus agora, do coronavírus, o mundo inteiro parou. Nós nunca vivenciamos isso. Não dá para prever nada. O índice de imprevisibilidade agora é astronômico. Então, quem falar que está sabendo alguma coisa está chutando, é blefe. Nós estamos vivendo história, estamos fazendo a história no momento ímpar da humanidade. Então, gente, é um prazer estar com todos aqui. Sou admirador de todos vocês. Aprendo com cada um dos senhores. Marcão, Alessandro não se fala, o Sérgio estou conhecendo agora. Gostei demais de estar contigo aqui, Sérgio. O Stefan também, meu grande amigo e tomador de vodka, que em breve temos que meter em loco. Gustavo nem se fala, amigo de infância, eu sou admirador sempre. Também eu quero enfatizar uma coisinha rápida. O associativismo fortalece. Eu, como ex-presidente da CIUB, sempre bati nessa tecla. O associativismo faz a diferença. Nós temos que tirar da cabeça do brasileiro esse sentimento egoísta de que se eu sou concorrente seu, nós não podemos sentar na mesma mesa. É o contrário. Nós temos que discutir problemas comuns para termos soluções para todos. E isso é o associativismo que faz a diferença. Aí nós vamos ficar fortes. Obrigado por todos e vamos que vamos. Obrigado, Fábio. Stefan, como é que você faz mais alguma colocação aí? Faz o seu fechamento, Stefan. Vai ser rápido. Primeiro, eu quero falar que foi um prazer conversar com todo mundo, especialmente conversar com pessoas sem máscara. É insuportável agora. Só em casa e aqui pode conversar com pessoas sem máscara. Enfim, mas eu concordo 100% com o que o Fábio falou. Precisamos de mais humanidade, menos egoísmo. E para mim, você sabe, o fato
que esse vírus, que essa doença, que essa crise, na verdade, nascer na China não é uma coisa simples assim. Porque a China é o símbolo do mundo atual, um mundo onde o lucro é primeiro, onde o Deus não existe mais. China é um país onde religiões são proibidas, onde não tem relação com Deus. É onde, na cultura milenária chinesa, o enriquecimento pessoal, antes do enriquecimento da sociedade, sempre vem primeiro. Então, para mim, não é para sorte, é só um alarme. Não é sorte que nascer lá, é um alarme para todo mundo pensar e pensar quais são as prioridades na sua vida. Lucro é primeiro, o Deus é primeiro. Não tem muito a ver com segurança jurídica, eu concordo, Marcos. Não briga. Obrigado a todos. Mas a ideia dessa live realmente seria nós pegarmos esse tema, Stefan, que está muito em voga, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, e ouvir a opinião de cada um no seu setor. Essa realmente foi a ideia. Pois bem, amigos, eu achei que foi excelente, todos contribuíram muito, são todos líderes em suas respectivas empresas, em seus respectivos mercados, e eu gostaria de dizer que foi um prazer, agradeço a cada um de vocês de haver aceitado doar um pouco do seu precioso tempo para colaborar com a nossa sociedade. Obrigado, Marcelo, Luiz Fernando, João, todo o pessoal da M Prado, Luciana, Vandinho, Ronaldo. Eu espero que tenhamos a oportunidade de realmente iniciar a construção de um mundo novo, um mundo mais humano, um mundo onde possamos conseguir negociar, possamos conseguir trabalhar e sobreviver com mais humanidade, olhando mais ao próximo. Eu acredito que não haverá tanto espaço para quem não tiver os olhos voltados para esta novidade, talvez seja uma novidade para muitos, que é olhar para o lado, olhar para o próximo, olhar pelo social. Portanto, amigos, muito obrigado. Até uma próxima vez e espero ter a oportunidade de estar com todos vocês sempre. Um abraço, parabéns a todos vocês. Tchau.